acho legal, eu gosto muito, que é, primeiro, uma oportunidade, ver o Brasil junto do mundo, como é que a água está no Brasil em relação ao mundo, que vantagem o Brasil pode tirar disso, e o risco que nós corremos não ter capacidade de tirar vantagem, porque, tal qual a sala do imperador, nós estragamos tudo que nós temos. Essa é a abordagem. Vamos lá. Sim, eu batizei aqui o futuro das águas do mundo, né? E ver como é que está. Primeiro, eu entender o problema mundial, porque se a gente quer colocar o Brasil dentro do cenário mundial, entender que importância tem isso aí. Tentei botar aqui assim de uma forma pictórica a quantidade de água por habitante e colorido para poder sem entrar em. Tentei botar aqui assim de uma forma pictórica a quantidade de água por habitante e colorido para poder sem entrar em números, só para a gente poder entender a lógica. Quanto mais azul, melhor; quanto mais branco, pior. Amarelo é mediano, é ruim. Branco é péssimo e azul, quanto mais escuro, melhor. Isso é água por habitante. Então tem lugares, e é macro, por exemplo, o Brasil tem uma cor só. Não está dividido o Brasil em partes. Então, você vê que o mundo é mais ou menos azul. Qual o problema principal? É ali a região da Ásia e da África, né? Europa, Ásia e África. Esse é o grosso. Mas agora uma pergunta, a gente pode dialogar, né? Porque assim, quando você for, estou vendo o Canadá, é água, gelo. Forma de gelo. Isso que você está contando também como água. E como também tem pouca gente, é azul, porque é água por habitante. Tá certo. Então, no lugar onde tem muito pouca água, mas não mora ninguém, tem água em abundância. Mas o gelo conta como água. Austrália não tem muita água, mas também não tem tanta pessoa. Bom, o inimigo número 1 da água no mundo é o saneamento, ou a falta de saneamento. E aí, então, é importante cruzar a disponibilidade hídrica aqui do quadro azul, dos azuis, agora com os quadros vermelhos. O diabo é da água, que é... Então, aqui de novo, colorido. Quanto mais vermelho, pior. Quanto mais azul, melhor. Canadá, América do Norte toda, azulzinha. Austrália, Europa está azul. A África está vermelha, a Ásia está bem amarela ou vermelho, o Brasil está laranja, sei lá. Uau. Então, quanto mais para o vermelho, pior é. Então, por exemplo, a Europa não tinha muita água, mas tem muito bom saneamento. Mas tem lugares que está ruim tudo. Está ruim tudo. Tudo que bem. Tem branquinho no norte da África. No norte da África. Tem Uma região branquinha. um azul, que você diz? Não, branquinha, adequada. No norte da África. Ali é azul. É para ser azul. Assim. Era para ser azul. Tem a região que tem saneamento. Tá bem feito. É o Líbano. O que está vendo aqui? Então, eu vou pegar essa água versus população em uma macro análise para a gente poder, enfim, focar. A Ásia tem 60% das pessoas e 36% da água. A Ásia é um belo problema mundial sobre o que está. Claro, um númerozinho, vamos vir para a Europa. A Europa tem 13% da população do mundo e 8% da água do mundo. Também está deficitário, tem mais homem que água. A África, 13 e 11. Porque a África tem muita pobreza, falta de saneamento é enorme. E agora entra nos superávites. Quem tem superávit é a América do Norte, que pela primeira vez aí agora o número de pessoas é menor que o número de água. E a América do Sul, bombando, 6 para 26. 6 para 26? Uau! Tem 6% da população do mundo e 26% da água do mundo.
Brasil é mais que Nós estamos muito bem. Ora. Faltou a Oceania, que a gente nunca lembra dela, né? Então, a ideia foi agrupar aquele lado lá contra o lado de cá. O lado de lá tem metade da água do mundo e todo mundo, 6/7 da população. Uau! Todo mundo. Todo mundo mora ali na Europa, Ásia e África. Bom, esse desbalanço de metade da água e 86% da população caracteriza uma região crítica para o futuro. Né? Então vamos ver como ela está evoluindo. Em vez de ser uma fotografia, a gente consegue ver um filmezinho. Esse filme não é muito fácil, porque esse assunto é um assunto razoavelmente recente. Então, os primeiros dados confiáveis são da década de 90. E prognóstico futuro, sabe como é que é? Extrapolações é sempre uma coisa horrorosa. Então, a gente nunca tem muita confiança nisso. Eu, para não criar polêmica, peguei o dado mais confiável do passado, que é 1990. E peguei um dado, que sei lá se é confiável ou não, mas é o dado padrão da ONU, para 2000 para frente. Então, assim, eu diria que é o menos questionável. Então vamos ver a vulnerabilidade hídrica desses 3 continentes no processo evolutivo. Então tá lá. Em 1990, esse conjunto de 3 continentes tinha essa coloração aí, quanto mais vermelho, pior. E 2030, que é o cenário da ONU, mostra que ele vai ficar mais vermelho. Então, não só hoje a Europa, a Ásia e a África tem metade da... a China não tinha problema. 6/7 da população do mundo e metade da água do mundo, portanto crítica, mas o futuro mostra que ela vai ficar mais crítica ainda. Esse é o recado. O que está ruim vai ficar pior. Aí vamos ver como é que evolui isso aí. Isso é uma coisa interessante. O consumo de água aumentou muito mais do que a população. A taxa de crescimento do consumo de água é maior do que a população. A explicação disso é a nossa cultura ocidental. Enfim, se você parar aqui para pensar, você vai ver, que você hoje gasta muito mais água do que você gastava quando era criança. Os hábitos mudaram, você come coisa congelada, você compra coisa pronta. Tem toda uma indústria também. Toda uma indústria atrás. Outro dia até o Fantástico fez abordou um assunto sobre um desses artistas importantes, o Brad Pitt, disse que só toma banho 2 vezes por semana para economizar. E aí uma bióloga brasileira, ambientalista, também diz que só toma banho 2 vezes para economizar. Isso tudo é um grande nonsense, porque sob o ponto de vista de economia volumétrica de água, isso é absolutamente ridículo. Você pode tomar 5 banhos por dia ou 0 banhos por dia, não faz diferença alguma. A gente vê isso. O banho perto do consumo total As pessoas têm mania de pensar que consumir água é aquela água que sai da bica. E não é. Esse é o menor consumo que existe no mundo. O grande consumo é, por exemplo, vou fazer um churrasco, comprei 1 quilo de picanha no açougue. Ao comprar 1 quilo de picanha, você comprou também 15 mil litros d'água. Um computador desse, quanto para fazer? Eu não sei. Mas deve ter tudo. Tem, claro que tem. Eu não sei. Você vai tomar uma tulipa de cera de chope no bar, é uma tulipa, sei lá, 200 mililitros, não sei quanto tem a tulipa por aí. Hein? A cerveja, eu ouvi falar que era 1000 litros cada. 75 litros para fazer 200 mililitros. Para fazer vou encher o tanque do meu carro, sei lá, se tiver 50 litros, eu estou gastando 600 litros de água. E assim vai. Então, o que um homem acorda, quando foi dormir, ele gastou 5 mil litros de água. Tanto faz se ele gastou mais 100, não chega a 100, chega a 30, 40 litros de água para tomar banho, faz diferença. Para tomar 2, 3, 5, não faz diferença nenhuma. A importância do banho controlado não é pela economia de água, e sim pelo entendimento de que aquele bem é um bem que tem que ser conservado. Então, eu sempre recomendo assim, use com respeito.
use. Você gosta de tomar banho de cloro, tome, respeitando. O que não pode é abrir o chuveiro e pegar a toalha no armário. Isso não pode. Isso é falta de respeito. Agora, se eu quero ter o prazer de ficar debaixo da água assim, sentado no chão, que tem. Pode tomar. É que nem tomar vinho, você pode. Não precisa, mas é bom, então aproveite a vida. Então, o consumo ocidental é muito perdulário. Nós gastamos água com a cultura ocidental tipo americana, puxada pela lógica americana, um consumo perdulário, absolutamente perdulário. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, ninguém toma conta disso. Por exemplo, vai fazer uma camisa. Sabe quanto você gasta para fazer uma calça jeans? São 15 mil litros d'água. Para fazer uma calça jeans. Para fazer uma camisa de algodão são 11 mil litros d'água. Então, nada contra, mas desde que a pessoa saiba, vou comprar uma calça americana, estou comprando 15 mil litros d'água. Tá bem, de novo, se tiver respeito, faz. Mas tem que saber que isso está ocorrendo. O defeito é não saber que isso ocorre. Então, por causa disso, disparou o consumo, porque a vida moderna gasta muito mais água que gastava a vida de poucos anos atrás. Então, a vida da minha infância é muito diferente, muitíssimo diferente. E a tendência é piorar, quer dizer, a tendência é a gente seguir esse caminho americano, só não estamos acompanhando porque não somos tão ricos quanto. Mas à medida que a gente cresce, a gente vai se tornando tão perdulário quanto o americano. E não tem água para o mundo, o BRICS, por exemplo, pega os BRICS. Brasil, Rússia, China, para consumir Índia, o que eles consomem. e América do Sul e África do Sul, se todo mundo virar rico americano, acabou, não dá. Não dá. Nem matando todos os africanos, não dá. Não. Então, não podemos todos ser ricos, ou vamos ser todos ricos, mas com a nova filosofia de vida. Essa cultura americana tem que mudar, a cultura do consumismo, entendeu? Esse consumo por consumir. Isso aqui não pode. E nós estamos vivendo isso. Por causa disso, desgruda a curva de crescimento populacional com a curva do consumo. À medida que o mundo vai ficando rico, países tipo Brasil vão para cá. Índia também está crescendo assim? Claro. Também está gastando. À medida que esses caras vão crescendo, vai aumentando barbaramente o consumo de água do mundo. Bom, então esse é o primeiro alerta. Não dá para todo mundo ser perdulário. Hoje, pouquinhos perdulários pode, quer dizer, pode. Aguentamos. Não deveria poder, mas aguentamos. Para mostrar quem é que consome água, olha aqui. Aqui um mapa. Grande consumidor de água é a agricultura. É campo, é o campo. Daí a picanha. Picanha, a fazenda, é o campo que gasta água. 70% da água vem do campo. 20% vem da indústria, que é o petróleo, a gasolina, enfim, os plásticos, a própria calça americana, etc. E 10% vem do ser humano. O banho. Sendo que dos 10% do homem, o grosso é descarga elétrica, descarga de banheiro. O segundo grosso vem para cozinha e lavagens da casa. O banho já está em parte. O banho já é o terceiro, então não faz diferença nenhuma. Você tá, é uma pequena percentagem de 10%. Só se fala do banho. Fala do banho e da escova de dente. Fecha a bica para escova de dente. Uma diferença no tipo da água que é gasto em cada uma dessas atividades. Tipo, eu imagino que para chegar na cidade a gente tem toda essa água tratada, mas no campo não é uma água tratada, no caso, é uma água mais, seria uma água mais barata, mas tem essa diferença? Claro que sim, é uma água mais barata. No entanto, vamos lá, você tem toda a razão, mas nós estamos aqui analisando o bem água, e aí não estou colocando valor nos tratamentos da água. Enfim, eu só posso tratar se tiver. Né? E a raridade é a água, H2O. Suja, limpa, não importa. A H2O está rareando. Agora, você o tem problema então razão. não é a dificuldade em se tratar a água, é na resistência da água em si. Não, você tem toda a razão. As cidades têm um problema, vamos tocar nesse assunto, que é
elas esgotam os seus recursos hídricos locais por maltrato. Maltrata, o nosso rio Carioca vira um esgoto ambulante. O rio Tietê, enfim, assim vai. Todos os rios das cidades, você não erraria muito se você dissesse que todos os rios das grandes cidades são absolutamente impossíveis de serem trabalhados, manuseados. Você não pode se banhar. Nenhum. E você, se errar, vai errar por exceção. Isso faz com que você tenha escassez hídrica em cidades que, na verdade, têm H2O, mas completamente poluído. Tipo São Paulo. São Paulo, capital, é um dos pontos brasileiros de maior criticidade hídrica. É claro que nós temos o semiárido, mas se você pegar por importância, o ponto mais crítico de água no Brasil é a cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Apesar de ter água. Em abundância. Não porque tem muita gente. Tem muita gente, tem água, mas tem muita poluição. Então, por exemplo, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros e o Tramanduateí cortam essa região metropolitana e ninguém quer aquela água só serve para causar doença. Não serve para absolutamente nada, porque atingiu um grau de poluição que não é comercialmente tratável, entendeu? Você não consegue tratar essa água e vender a preços que a população possa pagar. Então obriga São Paulo a pegar água de Campinas, de Americana. Então ele rouba a água do vizinho mais fraco. E aí até que o vizinho mais fraco fica forte e reclama. Qual é? Mas lá em São Paulo tem nos Estados Unidos isso é uma briga. É uma briga danada. Mas em São Paulo também, eu participei de reuniões de bacias. Está quase guerra. Aqui também. Reuniões das bacias. Quanto os Estados Unidos. As reuniões das bacias paulistas, eu participei de reuniões. PCJ. Olha, tem jogo pesado lá. Estão brigando. Mas ainda tem a força política da capital que meteu a mão grande. A mesma coisa é o Rio de Janeiro. O Carlos Lacerda, quando fez o Bandu, fez a água para o ano 2000, lembra? Era inatingível. 2000 ninguém chegaria. Então ele fez, essa era a propaganda. Temos água até o ano 2000. Lembra bem. E aí o que ele fez? Ele pegou a água do Bandu. Só que o Bandu não tem água. A água do Bandu é do Paraíba do Sul, que não está mais no Rio de Janeiro. É fronteira com Minas Gerais e São Paulo. O lado, a margem esquerda do Paraíba do Sul é Minas. Então, nós temos que pegar alhures porque nós esgotamos as nossas águas aqui. Já começa com o rei. Nós estamos falando do rei, o rei pegou a água do Rio Carioca. Né? Quem está em Santa Teresa vê o Rio Carioca descendo exatamente numa curva assim, até interessante, faz uma curva de 360. E aí, de 360. Aí o rio vem aqui assim, alto, a curva desce, né? Vem alto e atravessa a rua. Quando atravessa a rua, encontra a rua no nível inferior. Então ele fez ali uma cachoeirinha, chuveiro, lado do Boticário, que as pessoas vinham para lavar, as lavadeiras, lavar roupa, pegar, encher, etc. O Rio Carioca foi, ainda na época do rei, começou a habitação e ele teve que abandonar o Rio Carioca como fonte de abastecimento. Acabou o Lago da Carioca ficando sem água, teve que fazer o Arco da Lapa. Foi para trazer água para o Lago da Carioca, que já não tinha mais água. Então, desde a época do nosso rei, que nós temos o hábito de maltratar a água no Brasil. Isso vai ter um efeito interessantíssimo, a gente vê isso depois. Bom, a moral da história é que o Rio de Janeiro hoje pega a água de um outro lugar, de Alhures. Como o lugar que ele pega é mais fraco, quando o cara reclama, você cala a boca, eu sou a capital. São Paulo fez a mesma coisa. Assim todas as grandes cidades, todas as capitais é a mesma coisa. Só que hoje nós estamos num problema seguinte, São Paulo quer pegar água agora do Paraíba do Sul, porque acabou a mão grande dele, que era Americana e Campinas, chega lá, você já pegou agora. Não pode aumentar, você pode continuar com o seu roubo, não pode pegar mais. De Atibaia, dessa região, não deixaram. Ele já pega, mas não pode aumentar.
Aí São Paulo precisa de mais 16 metros cúbicos por segundo. Aí a alternativa paulista é Paraíba do Sul. Só que agora os dois governadores vão meter a mão na mesma cumbuca, e aí dá briga. Agora ninguém é mais forte que ninguém. Entendeu? Então o doutor Alckmin e o Sérgio Cabral vão estar num litígio imediato, é agora, daqui a 2 anos. Os dois vão meter a mão no mesmo lugar. E aí quem manda? Então nós já estamos estudando para quantificar qual o prejuízo que cada um dos governos faz no outro. Quanto o governo paulista onera o governo carioca e quanto o governo carioca onera o governo paulista. Para ver se a gente encontra uma solução econômica para esse problema. Então, vai ter a indenização. É claro que São Paulo vai pegar, porque não é justo que São Paulo não beba. Então, é claro que ele tem o direito a água. Só que os dois vão ter que se coçar. Enfim, quem for mais perdulário paga mais. Essa vai ser a lógica proposta pela COP. Nós estamos estudando isso. Isso para daqui a 2 anos, está chegando aí. 2 anos? Chega ali. Bom, então, olha lá quantas pessoas já estão hoje sob estresse hídrico. 40%. E as pessoas não sabem. Não sabem. O que é o estresse hídrico que não sabe? São Paulo, por exemplo, se você perguntar para um paulistano, você tem estresse hídrico? Não, tranquilo. Não sabe de nada. Não sabe. Você perguntar para o carioca, está bem? Estou, está tranquilo. Eu morava numa cidade que era até engraçado, a cidade de Itu. Ela tem um problema sério. As outras cidades têm água. E ela tem um problema de não ter água. Assim, chegou um ano que ficou 4 meses, vinha 2 horas cada 2 dias a água, uma loucura, assim, uma coisa. Então, muitos lugares estão sob estresse hídrico que não sabem que estão. Só vão saber quando faltar. Quando não tiver, não tem mais. Quando tem pouco, você rouba do outro, você não sabe que está sendo. É que nem cheque especial. Enquanto o banco não reclama, você vai, estou bem de dinheiro, tem que o banco já acabou. Aí você está com uma dívida impagável. Aí não tem mais solução. É igualzinho, isso aqui é um cheque especial, é tirar a água do vizinho. Mais fraco, entendeu? Até que o vizinho chega, parou, não pode mais. Eu já não sou mais fraco. Aí você não tem o que fazer. É água. Bom, e um número percentual similar também não tem acesso ao saneamento. O estresse hídrico e o saneamento estão absolutamente de mão dada, porque é o inimigo do mundo da água. Quase é no mesmo lugar, muitas vezes. Muitas vezes, em geral, é no mesmo lugar. Bom, isso aqui é só para doer o coração, para criar lágrimas aos olhos. Uma criança lá no mundo desenvolvido consome 40 vezes mais água do que o subdesenvolvido. Não que ele... Não é só que um gasta muito em excesso, que é perdulário, e o outro não tem mesmo. Então morrem 6 mil crianças por dia de doença veiculação hídrica. No Brasil, 60% dos leitos hospitalares são ocupados por doença de veiculação hídrica. Então, se você já diz, olha, saneamento mágico aqui, ficou bom o saneamento brasileiro, ficou europeu, no mesmo dia dobramos o leito hospitalares. Teve uma mudança, por exemplo, de 88 para agora, aqui no Brasil. Teve uma melhora nisso daí, porque caiu 3 vezes o problema de criança com diarreia, internação. Vieram para a palestra? Olá, tudo bem? Não tinha pouca gente. Sentem-se Ainda bem. Volta. Sente aqui. Diarreia, não é bem uma doença, mas enfim, diarreia é a causa morte mais contundente no Brasil. E diarreia é falta de saneamento, é típico de falta de saneamento. E ela mata muito crianças, velhos e gestantes. Bom, voltando aqui à vaca fria, esses são os consumos lá, né? Vermelhinho, amarelinho é gente e a azul é água. Então, são as estatísticas de continente por continente. Então, na América do Sul, que tem 6% da população do mundo e 26% da água, está lá o Brasil, que mantém a mesma percentagem, mantém a mesma relação. Com a grande vantagem que o Vilaca falou, na América do Sul,
boa parte da água é congelada, é dura. A do Brasil, toda a água é mole. Então, nós temos uma vantagem em relação à América do Sul. Temos a mesma quantidade em estado líquido. Olha a vantagem de ser estado líquido, é porque ela é usada mais barata. É só lembrar que a gente não deve ficar tão contente assim com a água subterrânea, porque a água subterrânea só sai com energia elétrica, então só com bombom. E isso carece burralmente o preço da água. Agora, e quando você faz essa contabilidade, isso conta o lençol subterrâneo? Conta tudo. Guarani, conta tudo. Mas, de novo, a água subterrânea é mais cara por definição. Ela só sai com a água de cidade. E aí, por exemplo, 1 quilo de arroz, uma panela de arroz na mesa, pronto, são cerca de 4 mil litros de água. Uma tigela de arroz. Vamos jantar. Aí o cara bota aquela panela de arroz lá. Panela, não bota tigela de arroz. 4 mil litros. Ali tem 4 mil litros de água. E o arroz custa quanto? R$1,50 o quilo? Quanto custa o arroz? R$2 o quilo? Enfim, é algo assim. Só é assim porque a água é barata. Se a água tivesse que ser bombeada com eletricidade, etc., o arroz ia custar, sei lá, R$3 o quilo. E aí parte da população não ia ter dinheiro para comprar o arroz. Aí você cai em outro problema. Bom, então o Brasil está riquíssimo em água. E, portanto, tem uma vantagem comparativa com os demais países. Porém, o Brasil tem dificuldade, não está nadando de braçada. Nós temos, primeiro, aquela seca, que já é época do rei, está prometida que iria terminar. Estou aqui me lembrando que em 1830, acho eu, que morreram 500.000 de cearenses. 1873. 1873. Que aconteceu a mesma coisa, monção na Índia, morreu um monte de gente, morreu 500 mil cearenses, foi um pouco perto do que começa Canudos, lá 1870 alguma coisa. Exato, tinha ideia que era antes, mas enfim. Mas o rei foi lá e disse que venderia a última coroa, venderia a última joia da coroa para solucionar o problema. Não fez. Porque a tua coroa não tinha joia, sei lá o que ele fez, sei que não tinha. Dizem que coroa para ele não era aquilo que põe aqui, sim, era a mulher dele. Coroa. Essa é boa. E o problema é dentro das cidades, como você fala. Quer dizer, as cidades maltratam as águas que tem, e aí passa a ter uma fonte de água que não é usável, não serve para nada. Então, o Tietê, enquanto está dentro da cidade de São Paulo, não serve para nada, a não ser para transmitir doença ou prejuízo por inundação. Quando o Tietê sai da cidade de São Paulo e vai para o interior, só para lembrar, o Tietê é um dos poucos rios do mundo que nasce no litoral e corre para dentro. Quando o Tietê vai em direção ao Paraná, enfim, vai para dentro, ele sai da cidade de São Paulo, sai da grande São Paulo e entra no interior, ele causa prosperidade. Ele, enfim, promove navegação, irrigação. São Paulo tem Barra uma enorme Bonita, prosperidade daquela parte graças da ao frente. Tietê. E a capital tem um monte de doença e mortes graças ao Tietê. Bom, aí vem que botei isso aqui que eu acho que é o nosso grande drama. Nós temos, só para a gente entender aqui, nós temos 56 milhões de moradia, de casa no Brasil. Sem rede pública de esgoto, metade não tem rede de esgoto. Não é esgoto tratado, não. É esgoto coletado. Tratado não tem 6%. Sem rede de água, 15%. Sem rede de água. Sem lixo, 13%. E aí vê. A gente tem mania de achar, não, 15% sem água, sem rede de água, isso está bom, está razoável, temos 85% também, nosso, não está mal assim. Só para lembrar que nenhum país do mundo
se contenta com 99, o quê? A disputa é depois do 99. 95% já é rabeira, entendeu? Segunda categoria, tem 95%. O Brasil tem 85%, é horroroso. É horroroso. Incompatível com a riqueza brasileira, porque também um grande discurso é que nós não temos dinheiro, somos um país pobre, então não temos dinheiro. Não é verdade. Eu ficava sempre arranjando um jeito de provar isso. Hoje eu descobri. Quer dizer, hoje não é hoje, exatamente. Atualmente eu descobri um modo de provar isso. Peguei a luz elétrica. O atendimento no Sudeste é de 99,7. Estão brigando pelas vírgulas. E aí, a gente pode, estamos muito bem. Abra o site da Eletrobras, você vai ver que o site diz assim: o Brasil tem um problema de iluminação residencial, tem 0,3% da população ainda não tem, etc, etc. Precisamos criar um programa que já dura, sei lá, 50 anos, que é Luz para Todos. É o principal programa da Eletrobras. O Brasil atende a 99,7% e considera ruim. E põe no seu principal programa da Eletrobras Luz para Todos. Isso é um país decente, quer dizer, 99,7% não está bom. Por que não é 99,97%? Porque esse país, com o mesmo povo, com o mesmo governo, com a mesma riqueza, olha, 50% de esgoto diz também. Tarifação. Eu acho que é mesmo cobrança da população, né? A cobrança mesmo da população, porque se você não tem água e luz chegando em casa, você cobra. Agora, se não tem esgoto, as pessoas não se importam muito que vai poluindo. E água, você não reclama? Sim, mas aí é a população que tem como reclamar, né? 85% é a mesma população que tem para reclamar luz elétrica. Eu não sei por que isso é assim, o assado. É uma grande discussão. Eu tenho lá a minha teoria, que é uma simples teoria. A minha teoria baseia-se na seguinte raciocínio, que é assim: quando o Dom Pedro era um cara de cabeça aberta, um craque. E tanto que a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma das primeiríssimas cidades a serem iluminadas. Dom Pedro foi o primeiro homem a falar no telefone. O primeiro ser humano a atender o telefone foi Dom Pedro. E trouxe para o Rio de Janeiro um telefone. Foi uma das primeiras cidades do mundo a ter telefone. Ele não era um bobão. Nós tivemos ferrovia em tempos adequados, nós tivemos a modernidade mundial no Brasil. Tudo em inglês, porque o Brasil, quando abriu o porto para o mundo, na verdade abriu o porto para a Inglaterra. Era tudo em inglês. Nós éramos uma colônia de inglesa proposital para a proteção de Napoleão Bonaparte. Bom, o inglês para cá veio, fez a Light, 99,7%. Fez ferrovia, que depois nós mesmo quebrando tudo. Mas não conseguiu fazer saneamento, porque a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, onde morava o rei, começa tudo aqui, era um grande charco. Era um pântano. A cidade do Rio de Janeiro era toda formada num pântano. O rei morava na proximidade do mangue. Né? Aí, dali da quinta até a cidade, o centro da cidade, passava por todo o mangue. E aí, o que significa isso? Que era uma cidade com um lençol d'água muito alto. Então, todas as casas para botar água, para botar cano, não era factível, não se conseguia fazer. O inglês olhou e disse assim: olha, isso não vai me dar lucro. Então a primeira empresa de saneamento era inglesa. Ela, não quero fazer isso não dá lucro. E aí o rei fez uma maldade. O rei inventou a caixa d'água. A caixa d'água é Jabuticaba, é a invenção brasileira. E qual é o problema da caixa d'água? Onde é que ela aparece nessa história? A caixa d'água, quem dá água na pipa, não é mais a SEDAI, é a caixa d'água. Então, eu não sei se a SEDAI está pondo água na minha casa ou não. Eu não olho para a SEDAI, eu não enxergo a SEDAI.
Eu só enxergo a minha caixa d'água. Quem enxerga a SEDAI é a minha caixa d'água. Mas a minha caixa d'água não tem boca para me contar nada. Então, vamos comparar com a energia elétrica. Se a Light interrompe a distribuição por meio segundo, eu sei, mesmo que seja às 5 da manhã, porque os reloginhos passam a ficar piscando. Eu acordo, estou a mãe da Light, porque eu tenho que acertar todos os meus reloginhos, protestando da Light. Se a Light acaba a luz 5 minutos na hora da novela, reclama, sai na primeira página do jornal, etc. A SEDAI põe água, não põe água, ninguém sabe, ninguém bebe água da SEDAI. Eu bebo água da caixa d'água. Na Inglaterra, quando eu morava, a água que você abre da torneira, que sai pela torneira, é aquela que estava passando na rua. Tal qual a energia elétrica que ilumina a minha lâmpada é aquela que está correndo no fio. Se um poste para 1 segundo, a minha lâmpada acaba 1 segundo. Então eu tenho perfeito controle sobre a empresa distribuidora. Isso faz com que a empresa seja fiscalizada por, sei lá, 10 milhões de olhos e tem que se comportar direito. Então ela procura eficiência porque ela tem controle sobre ela. A SEDAI, ninguém tem olho na SEDAI, ninguém sabe se a SEDAI está distribuindo ou não. Ninguém. E aí, ela pode perfeitamente, agora eu não vou dar água para Tijuca, não. Está tudo para Laranjeira. Ninguém sabe. E é isso que a SEDAI faz, é isso que a Sabesp faz, é isso que todas fazem. Porque como ela não tem capacidade de aduzir toda a população, ela aduz por partes e manda que você reserve. O que a SEDAI faz com a gente, o rei fez com a gente, quando instituiu a caixa d'água, foi uma herança maldita, porque era como se ele mandasse que todos nós comprássemos um gerador. Doutor Bevilacqua, o senhor compra um gerador a diesel, põe na sua casa. Se a Light não distribui, o senhor liga, pô. E aí nós temos onerado, cada um tem que ter um gerador chamado caixa d'água. Todo mundo tem que fazer um cano ou um fio para o gerador, que é o cano da caixa d'água. Temos que botar uma bomba para puxar água da cisterna para a caixa d'água. Todo mundo é onerado para desonerar a empresa de saneamento que pode ficar passando água. Você não dou hoje, não, vou dar para ele. Vou dar para você, não dou para ela. Quer dizer, para o bem-estar da companhia de saneamento, toda a população foi prejudicada. A pior herança disso tudo, é que eu acho, não é o ônus disso, é a permissividade com que foi conduzida as empresas de saneamento. Ela não tem fiscal. Então, quem não tem fiscal, não trabalha. Ou trabalha para ela. O presidente atual da SEDAI, quando eu falar com ele, vou começar falando isso, o melhor presidente que a SEDAI teve, na minha opinião. Apesar disso, é horrível. É medonhamente ruim a SEDAI. Por quê? Não tem nenhum compromisso com a sociedade. Nenhum, zero compromisso com a sociedade. A água vaza. Olha, vou dar um dado para vocês que a gente fica assustado. A SEDAI produz, primeiro o Brasil. O Brasil produz, suponho que o Brasil fosse uma empresa de saneamento. O Brasil inteiro. Essa empresa pega do rio, trata com cloro, flúor, etc, bomba, 100 litros d'água para vender. Dos 100 que ela trata para vender, ela só vende 47. 53 desaparecem. Isso é o Brasil. Brasil, média brasileira. Se você pegar o Maranhão, é simplesmente 85% some. E a SEDAI do Rio de Janeiro, 57% some. Some como? Vazamento principal. São Paulo é uma cidade impermeabilizada. Aí, em determinado, 10 anos atrás, um grupo de idosos, olha, o lençol, como não tem recarga, o lençol debaixo de São Paulo deve estar seco, deve ter um carro. Vamos estudar isso para ver qual é o efeito da não recarga, a não infiltração, a impermeabilização. Abriram os buracos para fazer exame. Está uma maravilha. Água tratada. Que enche o lençol subterrâneo da cidade de São Paulo, essa mesmo, com água tratada. Então a média brasileira é de 47%.
A Sabesp deve estar um pouco melhor que a média, sei lá, 39. A SEDAI pior que a média, 57. Maranhão, 85. E Singapura, 8. Zero é impossível. Zero é impossível. Sempre tem um cano furado. Mas o que você qual a admite? lógica disso? É mais barato você tratar a água do que A impedir lógica é o o... seguinte, toda empresa que é ineficiente é ineficiente em tudo. Uma empresa ineficiente, ela é ineficiente na cobrança, na distribuição, na ordem, na limpeza, em tudo. Ela é uma esculhambação em tudo. Inclusive, como ela não vende bem, enfim, é tudo uma grande esculhambação, uma arrecada, vive às custas do cofre público, ela não tem dinheiro para fazer manutenção, então não repõe o cano, a vida útil acaba e o cano fica lá, entendeu? E aí o cano velho faz vaza. É mais barato você tratar mais água do que cuidar do vazamento. Claro, é mais barato no curto prazo, no curtíssimo prazo é. Aí, por exemplo, fornecer água é um problema mundial, a gente já viu, o Banco Mundial tem uma linha de financiamento para a produção de água. Para o Brasil não está e não pode. Porque o Brasil é tão vaza tanto que o banco diz o seguinte, não, eu lhe dou dinheiro para você tampar seus buracos. Para produzir mais água, para vazar mais, não. Está certo. Mas o dinheiro brasileiro, isso é dinheiro internacional. O dinheiro brasileiro é feito para fazer mais água. Entendeu? Aumentar, a SEDAI está aumentando, a Sabesp está aumentando. Em vez de tampar os buracos, está aumentando a produção. Bom, é por isso que eu digo que essas empresas não fazem saneamento. Essas empresas de saneamento brasileiras, elas são empresas para pagar o salário dos seus funcionários. Foi tomada pelo corporativismo. Ela hoje funciona para pagar o salário dos funcionários e para fazer a política política com P pequeno, de dar a bica d'água ali, faz isso, faz aquilo, inaugura aqui, acolá. Saneamento. Tem mesmo, maior preocupação. Aí por que você fala isso? Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, o pior ponto que eu conheço de poluição é um rio chamado Poços, Pirangas e Queimados. São 3 rios que se juntam na região de Seropédica e descarregam no Guandu, a menos de 300 metros da tomada d'água da SEDAI. Então, esses 3 rios jogam uma carga de poluição extraordinariamente grande na boca da SEDAI, da água que vem para a nossa boca. Claro que é bem tratada, hein? A SEDAI trata muito bem a água, mas gasta uma fortuna para tratar uma água muito poluída. O que a SEDAI tinha que fazer? Qualquer cidadão inteligente, vou botar a coleta de esgoto, tratamento de esgoto, e as águas não serão mais poluídas. Isso é o certo. O que a SEDAI se propõe a fazer há 25 anos que não faz, mas todo ano diz que esse ano vou fazer, esse ano vou fazer, esse ano vou fazer, e agora diz que começa em março. Um desvio para que a poluição vá para outro lugar. Eu digo, mas você vai gastar o dinheiro que você vai gastar para fazer esse desvio, por que você não põe o esgoto? Porque ele não faz saneamento. Entendeu? Não faz saneamento. Bom, então as empresas de saneamento elas não fazem mais saneamento, elas pagam salários, e são altos salários. As empresas de saneamento brasileiras são uma das maiores salários de empresas de água do mundo, ganham muito bem. Um técnico da SEDAI, da Sabesp, chega a ganhar os antigos, ganha quase 50 mil reais. Que é, você está brincando? É verdade. Por ano? Por mês. Vou botar melhor, vou falar certinho, não é salário. O que ele leva para o benefício, etc. Salário mais benefício, etc. Do top, não é a média, do top, é 50 mil reais por mês. Olha, não tem ninguém que pague 50 mil reais por mês para funcionário comum, não tem. E isso não é da SEDAI, todo o Brasil é assim. Então, é uma empresa que deixou de fazer saneamento e faz corporativismo, ela vive ali. Né? Tem um outro aspecto, é o seguinte, é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem lei para saneamento. Qual é o direito do
professor vive lá com respeito à água. Você tem direito legal de obrigar a SEDAI a botar água na sua casa? Você sabe disso? Não sabe. Porque ninguém sabe. Não está claro quais são os seus direitos. Não está claro quais são as obrigações da SEDAI. Então, se não tem regra no jogo, e não tem juiz porque não tem órgão regulador, então qual é o jogo que é disputado sem regra e sem juiz? É bagunça, não pode ser outra coisa. Então, o Brasil é realmente uma maravilha, porque sem regra e sem juiz ainda temos as companhias vivendo, é uma coisa maravilhosa. Bom, então estamos com esse belíssimo problema do nosso saneamento. A importância da pessoa economizar água no banheiro, no chuveiro e na bica não é volumétrica, não faz diferença nenhuma, mas é para ver se o povo entende que é da sua obrigação cuidar da água, é da sua obrigação não deixar que a água seja maltratada, não aceitar o vazamento de 47%, a água somente 47% distribuído. Isso é absolutamente inaceitável. A gente devia ficar nervoso, zangado, brigando com isso. Nós somos passivos com isso. Eventualmente porque a gente não sabe disso. E as empresas falseiam os argumentos, por exemplo, dizem que isso é uma questão de, como é que eles chamam, de custo social. Então, tem muito lugar que a gente não recebe, então... A Light, ela fica zangada. A Light não gosta que as comunidades de favela roubem luz. Tanto que na primeira oportunidade que teve, ela endireitou. Por que você dá agora que tem um PP não conserta? Porque não é nada, no fundo não é nada disso. Não tem água em abundância para dar para todos, então tem que dividir para cada um pouquinho, e essa divisão não é perceptível. Porque tem a tal famosa jabuticaba chamada caixa d'água. Eu sempre falo esse negócio para quando as empresas privadas que estão entrando no mercado e fazem uma gestão muitíssimo melhor. A gente fala nisso muito. Mas eu tanto fico fazendo desafios que um cara de Limeira, que é do Roberto Odebrecht, opera em Limeira. E um ano atrás ele me telefonou assim: Canedo, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você, tudo pago, você vem aqui em Limeira, você vai inaugurar a primeira rua de Limeira sem caixa d'água. Quer dizer, o que significa uma rua sem caixa d'água? Ele garante 100% do tempo água com pressão contínua na rede. Então, se a pessoa tem caixa d'água, tem porque quer, se quiser tirar, pode tirar. Qual é a vantagem disso? Não é só porque estabelece o controle, porque acaba não tendo mais caixa d'água, primeira providência, você passa a fiscalizar isso. E segundo, o buraco que sai água, e sai muito, portanto tem muito buraco, quando tem pressão positiva dentro do cano, tem um buraco. Pressão positiva não tem problema, só sai coisa. Então aqui dentro está protegido. E quando cessa, que fica pressão nula, esse cano está enterrado no meio da terra, que tem pressão positiva fora. A água entra. E a água que entrou é a água que está debaixo do asfalto, a água está debaixo do paralelepípedo, que obviamente não é boa. E está aqui dentro. Quando você está em liga, o jato d'água vai ganhando diretamente para a sua caixa d'água. Por isso que a maior causa de mortes brasileira é diarreia. Aí pega criança, velhos e grávidas, que são os mais frágeis do ponto de vista de defesa, diarreia, desidratação, morrem. Enfim, eis o drama. Esse é o drama que a gente tem a obrigação de reverter, e a minha sensação é a seguinte: só há possibilidade de reverter se a população estiver consciente que isso não é assim, não é para ser assim, não pode continuar a ser assim. Temos que dar um grande prazo, vamos daqui a 10 anos. Tudo que eu peço da SEDAI, das empresas de saneamento, é que me digam as metas. Eu não quero discutir quais são. Você vai me dizer, olha, 2080 nós vamos ter um tratamento de 1% do esgoto. Sim, senhor, tá bom, eu aceito. Mas me ponha, porque hoje não tem meta alguma. Não tem meta, quer dizer, o sujeito
assume o controle e não tem nenhuma meta, zero meta. É claro que isso não pode ser eficiente. Opera como ele quer. Né? Então, aí o pessoal diz que não é assim. Então, tem um exemplo assim que é absolutamente bacana. Niterói. Quem lembrar de Niterói antes do Marcelo Alencar, lembra que Niterói era um problemaço de água. A SEDAI perdeu Niterói naquelas brigas, últimas brigas de privatização. O prefeito conseguiu vender Niterói, fazer a concessão para uma empresa privada. A empresa privada sumiu, mas não tem capacidade de pegar água, porque lá não tem manancial. Então ela foi obrigada a comprar água da SEDAI. A SEDAI de Zanga disse, ok, está congelado, você tem direito, eu distribuía 7 metros cúbicos e você tem direito a comprar 7 metros cúbicos. E aumentou o preço da água para a empresa de saneamento. A empresa chama-se Água de Niterói. Só que a empresa ficou ferrada, porque é o seguinte, olha, todo mundo reclama que não tem água. Eu quero distribuir água, mas não tenho líquido. Porque eu não fabrico, o líquido vem da SEDAI, a SEDAI não aumenta de jeito nenhum. Desde aquele momento, até hoje, não aumentou 1 litro de água para a empresa. E o Niterói, hoje tem água para todo mundo. Como foi? Cortou o vazamento. Então, o Niterói, ó, há 12 anos, não recebe um aumento, uma gota de água a mais. A população de Niterói cresceu, e cresceu bastante. Niterói era horrível na distribuição de água, hoje não tem ninguém que reclame da distribuição de água. Como apareceu água? Vazamento. E aí, como é que apareceu o lucro? Vazamento. Quer dizer, o que a empresa privada fez foi, aquele buraco que vazava água e dinheiro, eu estou tampando. Qual é a percentagem de vazamento de água de Niterói? É muito boa? Não, é ruim. É 22%. Eles dizem que é 17%, mas enfim. Que seja 17%. Ainda é ruim. Singapura é 8%. Mas é 17%. Não é 47%. 53%, não é 53%. Então, essa tem meta. Por que tem meta? Porque o dono da empresa, o gerente da empresa, é um simples operador que despacha para o acionista. E o acionista, que é um capitalista, diz, senhor, eu investi aí tantos milhões, cadê o lucro? Não tem lucro? Como é que é isso? É despedido. Então, quais são as suas metas? O cara tem que ter meta, ele tem que ter tantos metros cúbicos de água distribuída, tantos metros cúbicos de esgoto tratado. Ele trata hoje tudo, todo o esgoto coletado no Niterói é tratado. Então, todo esgoto é tratado. Não quer dizer que a rede é plena, mas todo esgoto coletado é tratado. E está caminhando para a universalização, vagarosamente. Porque também não tem capacidade. A mesma empresa, a Água de Niterói, a empresa privada. É a mesma empresa que faz Petrópolis, chama-se Água do Imperador. Toda vez que você encontra Águas do, é da mesma empresa. É CCR. Não. Traz, não é? Não. É um grupo carioca, EIT, etc., que são os acionistas. E tem um operador que é o Susequinde. O Susequinde é o presidentão. O estruturista lá, do cálculo estrutural. Ele que é o grande presidente. E o que ele botou foi eficiência organizacional, de gestão e boa engenharia para tocar o negócio. E é um negócio que é uma fonte de renda extraordinária. Só não é para as empresas estatais porque é uma completa anarquia. Anarquia é essa. Qual é a empresa? Imagina a Coca-Cola. Produz 100 garrafas e quebra 53. Imagina a fábrica de automóvel, Volkswagen, faz 100 carros e quebra, destrói 53. Nada disso fica em pé. Nada disso fica em pé. Esse é o tema. Enfim, esse assunto é um assunto que eu acho bacana de falar. Agora, uma coisa que não sei como é que você considera o ciclo da água. Porque você gasta água, mas ela pode ser reciclada. Pode. Isso não pode aliviar essa situação crítica do futuro?
porque como não há tratamento, não há de esgoto, nem nada, então você tem O caminho mais certo, entra por um... o caminho mais certo é tratar o esgoto. Pois é, para poder fazer Para poder a água ser reciclado, ou evitar. Ainda temos algumas coisas a falar. Você tem o reuso, né? Enfim, Eu uso, o industrial não tem dúvida nenhuma que é o que tem que ser feito. O industrial tem que ser financiado e não vejo nenhum defeito, só vantagens. O doméstico, eu tenho medo. Eu acho que nós temos que caminhar para o reuso, mas a passos lentos, com muita educação por detrás. Industrial, que é o grande consumidor. E o agrícola? Hein? E o agrícola também. Tudo que é indústria, a agroindústria e a indústria normal tem que reciclar, não há dúvida nenhuma, e hoje eles já sabem disso. Eles já estão fazendo. O que eu ia dizer, não sei, enfim, mas que a gente ouve e vê às vezes em jornais, o Vale do Paraíba, essas empresas, é um escândalo, né? Elas usam o água e jogam Joga tudo fora. Né? Mas, por exemplo, linhas correntes está no Vale do Paraíba e eles reusam toda a água aqui. E só acrescem água para perda de evaporação, para bebida. Então há essa... E é perfeita. Linha corrente é perfeita. A Volkswagen em São Paulo, isso tem um troço bacana, quer ver? Tem duas coisas bacanas que eu acho nisso. Uma é um surgimento de mercado que independe da nossa bagunça, do nosso descontrole, do descontrole social, eu digo. E é o seguinte, vou citar um exemplo. Tem dois exemplos para citar. Um é Volkswagen, em São Paulo. Volkswagen comprava água da Sabesp. Tinha lá a sua coisa e jogava o seu esgoto na Sabesp. Pagava água e esgoto para a Sabesp. Aí veio um cara e disse, Volkswagen, quanto é que você gasta nisso? Eu gasto R$100. Eu faço isso para você tudo por 80. Como? Você me dá a sua água, eu limpo, te devolvo e você só gasta 80. Quer dizer, o reuso abriu um outro mercado que roubou da Sabesp, entendeu? A Sabesp ficou uma fera. Mas um cara que não é a sua Volkswagen, não é a Sabesp, entrou e viu, opa, tem aí um nicho de mercado. Eu faço, é um reutilizador, ele promove o uso da água, entendeu? Então esse é um ciclo que independe da sociedade. É um mundo mercado, o mercado descobriu isso. Outro lado do mercado, bacana, é o seguinte, uma vez eu estava no Vale do Paraíba, isso tem muitos anos atrás, assim que saiu a nossa lei de cobrança. Falando, a lei de cobrança brasileira é bacana, a cobra, a H2O, não é a água tratada, porque você paga para sedar e não é a água. Você paga o serviço de pressurizar e encanar a água para você. Claro? Você paga para sedar e não é água. Eu pago o serviço de abastecimento da água, é diferente. A água não é paga. A água não é cobrada. Agora mas até pouco tempo atrás não era. Mas eu estava falando para os industriais que era importante que eles que usam água dos rios pagassem a água. E a lógica é de conservação, é bom para eles. Aquele meu discurso, olha, é bom para você. E achava que esse negócio ia ter que ser muita lábia, enfim, muito tempo de lábia para ver se conseguia. Porque a lei brasileira é o seguinte, todo lugar tem que cobrar, mas não diz a partir de quando. Então, a sociedade local é que tem que dizer, eu quero comprar, eu quero pagar. Aí que paga, entendeu? É espontâneo, é bacana isso. Então, a Bacia do Paraíba do Sul foi a primeira a ser cantada para pagar. Eu era do time do cantador. Pagamos, e todo mundo tocou. Pagou-se R$1 por metro cúbico, 1 centavo por metro cúbico. 1 centavo por metro cúbico. É um preço absolutamente irrisório. Mas não é importante. O importante é que as pessoas pagassem. É o que eu dizia melhor. Tudo que eu quero na vida é que o preço da água esteja na sua conta. Para quando você assim, olha, não está dando lucro, o que, é que eu tenho que fazer? Ah, tem ferro, estou comprando abaixo, compra menos ferro. Ih, estou gastando água, gasta menos água, é isso que eu quero. Não importa quanto você paga. Entra na sua conta. Depois a gente vê o preço. Então, eles aceitaram 1 centavo
água o tempo todo. Bom, eu estava num desses discursos, numa noite, em Itatiaia, depois de Resende, Itatiaia, né? Itatiaia. Aqui assim, eu estava em pé, aqui assim, estava o diretor da Xerox Brasil. E eu estava dizendo, tem que pagar. E ele aqui, baixinho, falou para si, colocou para pagar. Eu ouvi. Colocou para pagar, industrialzinho, colocou para pagar, é uma coisa estranha. Quando deu um intervalo, eu falei, eu ouvi você dizer, colocou para pagar? Ele disse, claro, eu perco o mercado alemão, porque não posso dizer que eu trato bem a água. Então, o alemão tem que importar a máquina Xerox, copiadores. Aí ele, posso comprar da Noruega, do Japão, do Brasil, enfim, da não sei o que. Esse brasileiro, não, um país levado, não trata bem a água, enfim, de mata, não quero comprar dele, compra menos cota, entendeu? Aí ele diz o seguinte, se eu pagar aqui uma porcaria do dinheiro, eu aumento várias vezes a minha venda para o exterior. Portanto, pelo amor de Deus, me deixa eu pagar. Me dê uma carta que eu pago. Eu só quero provar que eu pago. Entendeu? E que bacana o mercado regulando, o mercado internacional regulando. Qual é o mercado internacional que regula? O europeu. E o porquê disso também é interessante. O europeu, você vê lá, tem muita gente e pouca água. Ele não cria comida própria. Se for proibido circular alimento pelo mundo, o europeu morre de fome. Então ele precisa do quintal dos outros. Então ele não quer que o Brasil desperdice água, porque corre o risco da alimentação dele. Entendeu? Agora, ele incentiva professor Canedo, coisas econômicas, o bom trato da água, da selva, etc. Tem um dado aí, a gente olha o número lá, 15% sem água, são 30 milhões de pessoas aqui no Brasil. Isso daí é exatamente a classe E. A classe E é mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil. E são as pessoas que não é o mercado que vai regular e que também não podem pagar esse ônus, né? Não, todo mundo bebe água. Bebe água. Eles também. Eles só não têm água distribuída, portanto ele bebe água do poço dele. Mas aí o índice de mortalidade dessas pessoas são 4 vezes maior do que a classe A e B. Então, de crianças. E aí? Aí ele morre antes. É isso. Essa é uma das coisas que dói o coração. Ele, além de ser o mais pobre, não tem dinheiro para água, e ele não morreu de sede, ele bebeu água. Ele bebeu água do poço, do rio, aí pegou doença. Aí não foi trabalhar, teve menos dinheiro e assim vai. Ou morreu de diarreia. Então esse dinheiro investido para o consumo que está acontecendo, ele vai aumentar o gasto per capita de água, porque ele vai entrar na indústria, vai começar a comprar, mas ele não tem água potável na casa dele para beber. Ele não tem água potável. 15% da população. Você vai aumentar o trabalho, você vai... Não, você tem que aumentar a distribuição de água. O Brasil tem que universalizar a água. Não é possível admitir 95% de atendimento residencial. Tem que ser 99%. Aí vamos brigar pelos décimos. E esgoto? Esgoto tem que ser 95%. Não pode ser menos que isso. Nada pode ser menos de 95%. Luz não é. O Brasil tem índice de luz absolutamente suíço. Entendi. Entendeu? Por que de esgoto Bangladesh? E mais uma pergunta. A caixa d'água, ela representa a dengue das grandes cidades que não conseguem controlar. Tem 2 vetores que são o modelo de geladeira que se faz no Brasil, que tem a água atrás que tem propagação, e modelo de caixa e transmissão por caixa d'água. Isso eu não sei dizer. Isso eu não sei responder. Dizem que dengue tem muito na caixa d'água, eu não sei dizer. O que tem muito na caixa d'água brasileira é barata. Barata. Tem. Qualquer caixa d'água que você abra, tem muita barata. E é claro, é quente e úmido. Lugar propício a barata. Apesar disso, a nossa água não é ruim, porque tem cloro em excesso. Quer dizer, não é ruim para o brasileiro.
porque tem cloro em excesso para poder ter cloro sobrante para matar as baratas que morrem afogadas na sua caixa d'água, que morrem um monte, entendeu? É um pouco nojento ver, mas não faz mal. Tem alguma contaminação. Quanto mais pobre você é, mais a sua caixa d'água é suja e acaba o cloro residual. Aí você se ferra. Mas eu ia dizer o seguinte, mas, por exemplo, isso é uma questão de costume. Nós bebemos água clorada e toleramos. Um canadense não bebe água clorada. Por exemplo, um canadense. Vamos tratar a água com cloro? Não, senhor. A minha água não. Eu quero beber água sem tratamento. E aí? Aí tem que pegar água na fonte, lá no manancial absolutamente intacto. Porque ele não aceita tratamento. Ele não aceita o gosto da água. De cloro na água. Nós aceitamos. Quantas vezes você já abriu a torneira do banho e sentiu um cheiro enorme de cloro no banheiro? Cheiro de cloro, porque cloro é um gás, né? Ele se desprende da água com facilidade. Então, quanto mais o gosto. Então, o canadense, por exemplo, ele não bebe água clorada. Bom, nós temos péssimos hábitos hídricos. Por exemplo, a gente compra aquela garrafa azul e acha que está dando um grande presente para casa. Sou um bom pai. Compro garrafa, aquela água azul. Não é um bom pai. Aquela água não tem nenhuma certificação, nenhum controle. É pior que a água da bica. A água da bica brasileira é bem tratada e tem bons fiscais. O Ministério da Saúde fiscaliza rigorosamente todos os dias do ano. Nós temos a tradição de bem tratar a água. E as águas de garrafinhas? Água mineral normal que a gente vive comprando? Água mineral, se você reparar bem, água mineral não tem controle do Ministério da Saúde, porque a água mineral é lavra, é que nem minério de ferro. É no Ministério das Minas e Energia, que não controla a qualidade de água. Não tem o hábito de controlar a qualidade de água. É mina. Então, se você tem águas Caxambu, você vai no Ministério das Minas e Energia e pede direito à lavra. Aí você ganha direito à lavra e você lavra a água em garrafa. Como você está pegando a água lá embaixo na fonte, essa água é limpinha e não precisa de grandes cuidados. A água daquela esquincariol não é a lavra, é a água da bica ou do rio. Não, sabe de onde é? Sabe de onde é? Não importa de onde é da cidade, por exemplo, onde eles fabricam mais água é em Itu. E sai de Porto Feliz, debaixo da água lá, eles têm canos que pegam do lençol. Aquela água não é lavra, não tem no Ministério, não é do Ministério das Minas e Energias. Ela tinha que ser fiscalizada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é ótimo fiscal para a água de empresa de saneamento. Ele não tem um fiscal na esquincariol para ver se tem micróbio aí nessa água, não tem. Ele tem um processo de fiscalização brasileiro que trabalha nas ETs, nas estações, nas ETAs, nas estações de tratamento de água das empresas de saneamento. Melhor concentrado. Melhor lugar para tomar água é da bica. Melhor lugar para você tomar água é a da bica. Ou você compra água com lavra, ótima, ou compra água da Nestlé, que não é lavra, mas tem um nome a zelar, ou tomar água da bica da cidade. A água menos recomendável é aquela que não tem nome, aquela do botijão azul. É a que todo mundo bebe. Lá na Copa todo mundo bebe água, porque acha que é um grande negócio. E ninguém limpa também, né? Ninguém limpa e ninguém sabe o que está ali dentro. Mas se ali dentro tiver veneno, enfim, pode, porque não tem ninguém fiscalizando. Adendo, mais uma pergunta. Essa aí é a transposição de São Francisco. Não sei se você tem opinião, mas isso aí vai, volta, briga, tem gente que faz greve. A transposição é um belíssimo negócio. Eu, por acaso, tive um convívio com a transposição super interessante. Eu ouvi a transposição, enfim, nunca me interessei muito pelo. Achava que era mais um problema de briga entre vizinhos, sabe? Até que o assunto avançou e a OEA resolveu emitir uma opinião. Então o que a OEA fez? Ela pegou um dinheiro da OEA e contratou 10 caras no Brasil, no mundo. A maioria era brasileira, mas não todos. E deu um tema para cada um. Olha, você vê isso, você vê aquilo. E
tem 6 meses para trabalhar. Eu fui contratado da OEA para, por 6 meses, estudar a disponibilidade hídrica do Rio São Francisco. Eu estudei e aí descobri um mundo novo. É o máximo a história de São Francisco. Não tem problema nenhum. E por acaso foi o problema da disponibilidade hídrica, que é o problema mais acusado, que o padre lá, o bispo fez greve, a Sala Bela caiu em prantos, enfim. É tudo uma grande maluquice. Um dia, se você quiser, a gente faz uma história do Rio Paraíba do São Francisco, que é uma história grande para contar. Mas, em suma, para contar em uma frase, é o seguinte: se nós colocássemos os 200 milhões de brasileiros em pé nas margens do Rio São Francisco e a Dilma mandasse todo mundo olhando para o Rio com atenção, vou ligar a bomba da transposição, liguei. Se alguém disser que notou, é mentiroso. Porque a retirada na pior seca é de 0,8% da água mínima. O ano mais seco da história, no dia mais seco desse ano, a quantidade de água retirada é 0,8% da água de fora. Portanto, não é visível. Ninguém pode reclamar disso, não tem impacto. O sujeito que foi calcular o impacto ambiental da retirada, isso não é calculável. Mas esses estudos É que nem você mandar medir foram divulgados? Esse tablado aqui com paquímetro. Não dá, não tem precisão para isso. Não há precisão de cálculo para medir o impacto. O impacto é zero. O erro é maior do que é zero por questão de significância, não é porque seja nulo, não. Porque é insignificante. Bom, esse é um lado. O outro lado, ele ajuda, resolve. Ele ajuda muitíssimo. Ali na região, né? Coisa Sim, avançada, Ceará. É fácil entender. Quer ver uma coisa interessante? Chove no semiárido é uma lástima de pobreza, né? Não tem nada em pé. Não tem indústria, não tem agricultura e o povo, de vez em quando, morre 500 mil. Bom, no semiárido chove 800 milímetros por ano. É a média de longo termo. 800 milímetros de chuva por ano. Na França, chove 800 milímetros. É o mesmíssimo número do semiárido. Então, a França... E o vinho? Como fala? Tô brincando. A França tem absolutamente a mesma precipitação do semiárido, em volume médio anual. Qual é a diferença? A primeira diferença é a distribuição anual. A segunda diferença é o solo que recebe essa chuva. São as duas grandes diferenças. Então, na França, o solo é uma grande esponja. Então, a água cai com uma certa regularidade. A variância é pequena, a distribuição do desvio padrão é pequena. Então, tudo é mais próximo da média. E a água fica presa na esponja. Apaga um pouquinho, me dá um tempo para... Deixa eu recuar aqui. O que é disponibilidade hídrica para o ser humano? Eu sou o homem do mundo, imagina lá. Aí Deus joga uma gota d'água. Enquanto está no ar, não serve para nada. Caiu no chão, eu tenho direito a usar essa água. Agora, quanto mais água, mais rico eu sou. E eu vou atrás de usando, até que essa água está com calma. Eu perdi a água, salvou. Então, a água é o volume multiplicado pelo tempo que ela está à minha disposição para eu coletar. Esse é o trabalho. Esse é o cálculo. É. Como se fosse um trabalho, é o trabalho. Função. Bom, qual é a diferença na França? Na França, Deus pôs o mesmo número de gotas. A distribuição do tempo é diferente, mas é o mesmo número de gotas do semiárido. E deixou a água correr durante muito tempo no chão. O francês tem direito a dormir um pouquinho, tem água para coletar. Dorme um pouquinho, tem água para coletar. O cearense, a esponja é seca, é pequenininha, a água bate, não guarda aqui, escorre por lá, sumiu, salvou. Então a diferença não é de chuva. A diferença é de distribuição no tempo da chuva e no chão.
Olha, o chão não tem o que fazer, vou trocar o chão. Então, qual é a solução para um lugar que não consegue reservar água no seu chão? Reservatório. Aí, já descobriram isso, o nosso imperador descobriu isso, mandou construir milhares de reservatórios, açudes. O Nordeste, o semiárido, é um lugar cuja densidade de açudes por metro quadrado, por quilômetro quadrado, maior do mundo. Então nós já construímos todos os açudes que podíamos construir. Não há açude por construir. Na verdade, há açude por destruir. Porque tem açudes que perdem mais água do que acumulam, do que regularizam. Por quê? Tem outra grande diferença do Brasil para a França. É que a evaporação brasileira do semiárido é muito maior do que a da França. Então, se eu crio um açude, que eu chamo assim, açude Pires, a água fica com uma enorme área de evaporação e evapora. Então, eu guardei e quem bebeu foi Deus. Não usei, o homem não usou. Tem que ir para a finalização. Quando ele reserva em açude xícara, que tem pouca água, sobra para o homem. Então, o que o homem fez? Fez tudo que era açude xícara, que a geometria permitiu. E como ele queria mais açudes, ele fez açude Pires. Só que o açude Pires dá água para Deus, para evaporação. Então, o Brasil não precisa construir açude. Pode até, na verdade, destruir açude. Mas também não vale a pena. Bom, isso ele já fez. E resolveu? Não resolveu. Por quê? Porque quem toma conta da gestão dos açudes no Ceará é um pouco coitado. Porque ele tem o seguinte dilema: choveu, lá chove 3 meses por ano. Só 3 meses por ano. Quando chove, porque tem anos que não chove. Então, quando chove 3 meses. Então, o que ele vai começar o período chuvoso? Aí ele recolhe tudo e diz: olha, não pode gastar nada. A indústria, só daqui que eu tenho que ter água para beber. Então, a indústria eu não quero, lavoura eu não quero. Aí o homem tem água para beber, ele não tem o que comer, porque não tem trabalho. Morreu de fome. Aí, no ano seguinte, o gestor do açude disse: não, peraí, tem que ter um pouquinho de água para a lavoura. Então tá bom, um pouquinho de água para a lavoura, um pouquinho de água para a indústria, um pouquinho de água para o homem. Aí choveu, encheu os açudes, ele começou a gastar, no ano seguinte não choveu, ele não tem mais nada, gente morre de fome. Aí chega a mãe dele: só não deixou jogar água para a agricultura, maluco, não pode, sabe que não pode, para a indústria também não, é só para o homem beber. Tá bom, ano que vem, deixa o homem beber. Aí guardou mais, põe um pouquinho para a indústria, só para não morrer de fome. Aí choveu pra caramba. Aí ele não gastou água, transbordou, correu por lá e perdeu. Então, a falta de regularidade, de controle sobre a distribuição temporal, faz com que ele não seja capaz de planejar. Nós somos... O cálculo é muito complexo no lá. bom sentido, nós não conhecemos a distribuição temporal dessas chuvas. É um cálculo quase impossível. Não conhecemos a estatística dela. Então não somos capazes de fazer previsão. O que é o São Francisco? É um manancial, é uma chuva do Sudeste. O São Francisco nasce no Sudeste. Então o regime do São Francisco é do Sudeste, cuja chuva é regular. Eu sei calcular. Então eu sei manusear a água do São Francisco, sei fazer conta com a água do São Francisco, a toda a história. Então esse é controlável, eu dirijo esse carro. Então se eu puser um pouquinho de água do São Francisco, eu dirijo, entendeu? Eu dirijo o conjunto. A lógica do São Francisco é genial, que é o seguinte: o sujeito transpõe 0,8% da água dele, portanto, nada, e causa uma enorme vantagem no lar. Por quê? Porque ele pode fazer o seguinte: olha, eu vou gastar água dos açudes com o povo, com a indústria e com a lavoura. E se por acaso estiver seco, eu bebo do São Francisco. Esse é o segredo. Entendeu? E o povo não vai morrer de sede. Se faltar água, eu tenho água para o povo. É do São Francisco. E a indústria, a lavoura perca aquele ano seco também. É um mal, é ruim, mas não é nenhum grande prejuízo. E essa é uma grande vantagem. É a garantia de água. Na verdade, não é volume de água que se acresce. É a regularidade. Eu fiz uma vez uma
como é que chama? Uma analogia que me pareceu interessante. Imagina aqui, ó, nossa família, essa aqui é uma família, 4 pessoas. Todos nós somos 4 de Videbeck, tudo no bico, ninguém tem carteira assinada. Então o Bevilacqua ganha um ano, ele ganha 10 milhões, outro ano ele não ganha nada, enfim. Aí a nossa família nunca tem capacidade de comprar um liquidificador porque não pode abrir crediário. Cadê o contra-cheque? Não tem. Show. A margem da sociedade. Você não abre conta bancária, não pega financiamento, você não consegue regular, planejar a sua vida. A não ser que você ganhe uma fortuna, que você possa. Mas se você ganha um dinheiro contadinho, você não consegue planejar. E aí você está tudo ferrado. Vamos ser família de 4 pessoas na indigência na rádio da vida. Aí o Bevilacqua passou a ganhar a mesma quantidade de média, só que ele agora foi trabalhar na SEDAI. Então ele tem um salário mínimo, mas com carteira assinada. A nossa vida muda, porque agora a gente abre conta, abre crediário, tá duro, o dinheiro dele é firme. Ela não ganhou esse mês, não tem importância, a gente usa o Bevilacqua, mas você ganha, a gente paga para ele. Então, o fato de eu pôr garantia sem pôr dinheiro resolve o problema familiar. Lá a mesma coisa. Se eu puser garantia na água sem pôr volume de água, porque 0,8 é inútil, eu garanto a prosperidade hídrica, pelo menos, do ponto de vista hídrico, ao povo do semiárido. Então, a grande contribuição do São Francisco não é volume de água, é garantia de água. Ótimo. Ótimo. Bom, Sim, senhores. Agradeço aí a tua colaboração, a tua disposição de vir aqui, com muita gente, mas enfim, Prazer. é sempre agradável sair conhecendo um bocadinho mais. Né? E depois a gente combina um dia você estar lá. Tá? Pedir algumas palmas.